Os encontros consonantais são a parte do nosso conteúdo que também são bastante fáceis, conforme vocês já viram, né? Então, todos são fáceis, os encontros vocálicos, os encontros consonantais e agora os dígrafos. Dígrafo é só vocês se lembrarem, tem D de 2, igual o ditongo. O ditongo tem D de 2, o dígrafo a mesma coisa. Porém, os dígrafos, eles são também separados em dígrafos vocálicos e em dígrafos consonantais. Os dígrafos vocálicos, geralmente eles têm M ou N. Por exemplo, ambição, tampa, antes, santo. Vocês observem que tem uma vogal e uma consoante, né? Então são chamados dígrafos vocálicos. Agora, os dígrafos consonantais são dois dígrafos, aliás, duas consoantes juntas, ressaltando que em ambos os casos eles não se separam. Igual, por exemplo, a palavra umbigo. O U e o M não se separam, vocês vão separar umbigo, mas o U e o N não vão se separar. Agora, o que chama mesmo a atenção nos dígrafos consonantais, é porque alguns alunos, alguns estudantes têm a tendência de confundir por causa do som, né? Igual, por exemplo, chato, chinelo, eles têm som de X, só que são encontros consonantais, o CH. Tem a questão do S dobrado e do R dobrado também. Por exemplo, assumir. Se na hora de escrever, você escreve assumir, ele tem só um som, só o som de um S, né? Na hora de falar, assumir. Mas na hora de escrever, se você colocar só um S, vai ficar errado, vai ficar assumir. Então, assumir é com dois S's, mas nós não pronunciamos assumir. Então, os dígrafos, eles têm uma relação com o som. Tipo cheque, aquele cheque que significa dinheiro, né? Cheque, tem 6 sílabas, mas na hora do som é como se tivesse só 4, porque o de cheque, ele tem som de X, então, juntando os dois é como se tivessem só um som. E o que, a mesma coisa, nós não falamos cheque, né? É como se o U não existisse. Então, o fonema, que é a mesma coisa do som, ele modifica, que é diferente na hora de escrever. Por isso que quando as crianças estão sendo alfabetizadas, elas têm tanta dificuldade de entender, por exemplo, guerra. Guerra é uma palavra que pega as crianças assim pelo pé, porque a criança não vai escrever guerra, a criança vai escrever guerra. Não vai aparecer o som do U e não vai aparecer o som de dois R's, né? Então, tem uma quantidade de letras, mas tem uma quantidade diferente de fonema. No caso de palavras assim como quilo, nós não falamos coilo, nós não falamos cuero, nós falamos quilo e quero, né? Então, são palavras que têm alguns sons diferentes na hora da escrita. Carro, né? Eu vou comprar um carro. Nós não falamos eu vou comprar um carro, nós falamos vamos comprar um carro. E na hora de escrever, por que tantas pessoas têm dificuldade? É porque, como o som na hora da fala, parece que é só um som. Aí muitos escrevem carro. Aí tem uns que parece que tem é tipo um trauma, que aí começa a escrever rato com dois R's, né? Porque parece que fica com aquilo, ai meu Deus, será que é só com um R? Será que é dois R's? Será que é só um S? Igual, por exemplo, pássaro, osso. Na hora de falar tem o som só de um S, mas, por exemplo, osso tem 4 palavras, né? Mas o som é como se fosse o, só um S e um O. 3 sons, né? Mas na hora de escrever são 4 palavras. E assim outras palavras, como descer, como nascer, né? Então tem a questão do fonema. Se vocês olharem lá no conteúdo que eu mandei para vocês,
vai estar falando sobre sons, né? Sobre fonemas, mas fonemas, ele é basicamente isso, né? A quantidade de palavras, o fonema não, eu tô querendo dizer o dígrafo, né? Por exemplo, bairro. Na hora de você ler, você não vai falar, eu moro no bairro. Não, você não fala assim, eu brinquei na piscina, né? Não fala assim. Eu comi um peixe assado, né? Mas sempre lembrando, dígrafo tem as duas formas, né? Conforme já foi comentado. Ela tem os encontros e aí é necessário prestar um pouquinho mais de atenção porque é fácil, mas um fácil que às vezes o aluno pode se embaraçar um pouquinho. Aí o próximo vídeo nós vamos corrigir as nossas atividades e a hora que nós formos corrigindo, aí provavelmente vocês vão perceber que é muito mais fácil do que mastigar água.